Bom, agora eu queria falar um pouquinho aqui sobre as ferramentas de edição, tá? Então a gente já criou todas as nossas paredes, já temos aqui uma basicamente aqui uma planta bem elaborada, né, com todas as paredes bem localizadas, né? Então eu queria mostrar um pouquinho depois de criado como a gente pode ter algumas opções de criação, edição, tá? Bom, eu vou começar pelas essas cotas temporárias aqui que aparecem, né? Essas cotas temporárias elas nos dão aí a distância para alguns elementos mais próximos que são escolhidos automaticamente aí pelo Revit, né? Mas a gente pode teoricamente locar, né, da forma que a gente quiser, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, eu vou selecionar essa parede e essa parede aqui ela me dá uma distância aqui, né, ó, de face a face aqui para de 3 metros, tá? Então ele já automaticamente vai criar essas cotas temporárias aqui, né? Se eu clicar aqui nessa medida e mudar, por exemplo, para 2,90, né? Ele vai movimentar esta minha parede aqui, certo? Então ele, como eu estou com esta parede selecionada, né? Então ele já vai alterar automaticamente a distância referente a esta parede, tá? Então vou clicar novamente aqui, vou colocar 3 aqui no teclado, tá? Como eu já comentei, tudo que aparece uma caixinha de quadradinho em volta do texto é editável aqui, né? Porém, se eu pegar e selecionar esta parede aqui, ó, ou esta parede aqui, né, que as cotas estão aqui embaixo, né, ele aparece 1,23, tá vendo? Ó? Então, como eu estou com esta parede selecionada, se eu colocar aqui 2,9, o que ele vai fazer? Ele vai puxar essa minha parede para a direita, transformando essa medida em 2,9 e essa aqui em 1,3. Né? Se eu quiser jogar ela mais para lá, ó, 3, eu consigo jogar. Então, toda vez que aparecer essas cotas, é referente à parede que você está selecionada. Tá? Então, como essa parede está selecionada, ele vai movimentar essa parede, diferentemente dessa aqui, né? Ó. Que aí eu selecionei esta parede aqui, a cota aparece aqui 3, e aí eu posso digitar aqui 2,90. Aí ele vai puxar esta parede para cá. Tá? Por que eu falo isso? Porque é muito comum, às vezes a gente tem a impressão de que a gente vai selecionar essa parede, vai aparecer uma distância aqui, e essa distância vai ser reduzida de 3 metros para 2,90, e vai puxar essa. E na verdade ele só movimenta a parede que você está selecionado, né? Tipo essa daqui. Tá? Às vezes, né, ela pode aparecer uma cota localizada no ponto mais próximo, mas talvez não seja qual você quer. Tá? Então, o que você pode fazer alternativamente? É você selecionar aqui essa bolinha aqui, ó, mover linha de chamada de cota, né? Ó, eu quero mover ela até a face da minha parede, tá vendo? Olha lá. Então, eu tenho aqui nesse caso, né, ó, como vocês viram, ele mudou aqui para a distância entre paredes, né? Aí eu posso vir aqui e colocar aqui, né, 3,5, por exemplo, né, ó, ou 4 metros aqui, tá? Como já estava. Então eu vou movimentar esta parede aqui em relação ao restante, tá? Eu posso fazer a mesma coisa com estas cotas aqui, né? É que esse aqui já tem uma caracterização um pouco mais bem fechada, né? Que é o tamanho do banheiro e o espaçamento da parede para a próxima face aqui, né? Essa aqui ou essa aqui sofreriam esses problemas, né? Ó, tem 1,20 m, né? Ó, aqui também tem 1,20 m, 1 m, tá? Então, se eu quisesse referenciar essa parede à face do ambiente, né? Ó, eu pego esta bolinha de controle e mudo para a face do ambiente, ó, 4, 1,20 m. Aí, se eu clicar novamente, ele vai aqui memorizar essa mudança, né? Tudo bem? Então essa é uma maneira de a gente editar as nossas medidas após a criação aí dos elementos. Uma outra coisa que aparece bastante é essa setinha aqui, né? Ó. Essa seta, ela inverte a parede, né? Ó. Então na hora que ele inverte a parede, ele joga lá do de dentro para fora, o de fora ele passa para dentro, tá vendo? E aí ele acaba alterando aquela orientação que a gente definiu lá no começo, tá? Mas isso aqui é só alguma característica específica, às vezes só se você precisar realmente mudar, ou se você criou, né, a parede externa e interna de modo diferente, né, o modo contrário, aí você vem aqui e inverte, tá? Porque às vezes você pode ter criado, ao invés de ter criado de baixo para cima, você criou de cima para baixo. Aí de cima para baixo a parede, o revestimento externo ficaria para dentro da nossa parede, tá? Bom, esse é um outro ponto. Quando você clica em qualquer outro objeto, ele aparece automaticamente, né,
estas caixas aqui, que são as caixas de edição, tá vendo? Modificar aqui, né? Então aqui são os comandos muito parecidos com o do AutoCAD, onde eu tenho o Move, né, que é mover, tenho o Copy, tenho o Rotate, né? Tenho aqui o como se fosse um fillet, né, juntar as duas peças, né? Um estender múltiplo aqui, né? Aqui a gente tem um esticamento, aqui tipo um stretch, né? Aqui offset, mirror em relação a um eixo e mirror em relação a uma linha, tá? Eu vou mostrar depois as diferenças aí. E aqui a gente tem fazer aberturas, que eu já acabei mostrando brevemente lá no nosso vídeo de montagem de paredes, tá? Bom, aqui como todos, né, eu vou começar, por exemplo, Move, né? Move é bem simples, é o MV no teclado, tá? É só você clicar, né? Você pode selecionar um ponto de referência ou não, você pode clicar aqui fora também e movimentar sempre na direção, né? Clica num ponto, arrasta, digita a medida no teclado e aperta Enter. Olha lá, aí ele vai aumentar aqui a distância dessa parede, né? Essa parede aqui eu quero que ela fique relacionada à face do quarto. Então, olha lá. Agora está com 5 metros. Não é 5 metros, clico aqui e volto para os meus 4 metros. Tá? Bom, Copy funciona igual. Clico no objeto, digito Copy, clico no Copy ou simplesmente CO no teclado. Então posso clicar no objeto e digitar CO no teclado. Clico e arrasto, né? Ó, e aí ele vai copiar a minha parede. Tá? Os outros comandos vão funcionar de maneiras muito similares. Tá? Então, quando tiver oportunidade, eu vou fazer a junção aqui, né? Mas, por exemplo, aparar e estender, que ele chama aqui de trim, né? Ó, ele dá mais ou menos uma perspectiva ali, tá vendo? Como vai ser o comando, tá? Então, por exemplo, se eu parei aqui essa minha parede aqui, né? Ó, e eu parei esta minha parede aqui, né? Eu posso vir aqui no aparar, estender, que ele chama, né? Eu seleciono esta parede e esta parede. Ele vai me dar uma projeção e eu junto as paredes aqui, tá? Funciona igual o fillet mesmo, tá? Esse aqui, aparar, estender elemento único, é como um extend, né? Então é a mesma coisa. Então eu posso ali mostrando, tá vendo? O objeto, então a gente vai dar um trim no objeto. Então quando eles se encontram aqui, ao invés de cortar a peça, eu vou juntar as minhas peças, né? Que não vai funcionar desse jeito, né? Mas ó, aqui ele junta até aqui, né? Então, se eu esticasse, né? Aqui eu poderia juntar as minhas duas peças aqui, né? Ó, tá? Isso é mais um modelo. Aqui é a mesma coisa, só que são com múltiplas paredes, múltiplos objetos, né? E aí, offset e mirror de uma linha, a gente vai ter alguns tipos aí, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter aqui o mirror em referente a um eixo, ele vai pegar sempre um eixo de um objeto, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, dar um mirror desta parede aqui, né? Ó, aí eu vou apertar Enter, ele vai me pedir um eixo, né? Então eu posso pegar este eixo aqui, por exemplo, para dar mirror, né? Ó, ó lá, aí ele vai espelhar minha parede aqui para baixo, tá? E já vai juntar com as outras, né? Então é mais fácil a gente usar em outros objetos, porta, janela, é bem mais simples a gente utilizar, né? Em paredes, nem sempre a gente vai utilizar tanto, a não ser que seja realmente tudo simétrico, né? A sua casa, né? De você precisar, por exemplo, selecionar tudo aqui e você pegar o mirror, né? Pegar o eixo aqui e fazer um espelhamento da sua casa, né? E ele já, teoricamente, avisou que essa parede aqui vai ficar duplicada, né? Então eu já apaguei uma aqui, né? Eu faria um espelhado do meu pavimento aqui, né? Se fosse um prédio com 4 pavimentos por andar, né? 4 apartamentos por andar, a gente conseguiria fazer, né? Então, se você quiser selecionar tudo, né? Eu vou pegar o Shift aqui, ó, e vou tirar essa parede. Então, eu venho aqui no Mirror, ó, espelho para esse lado, né? Legal. Aí eu posso selecionar todo mundo aqui. Aí eu venho aqui no Mirror, pego o eixo dessa parede e espelho para o outro lado. Então é como se eu fizesse um pavimento aqui com 4 por andar aqui, né? Tá? Mas aí é só em alguns casos específicos, mas a gente pode usar para tudo quanto é tipo de elemento, tá? O outro Mirror, ele é igual, só que eu, ao invés de selecionar um eixo de uma peça, eu crio o meu eixo através de uma linha, né? Ó. Então eu vou pegar aqui, ó,
sei lá, 50 centímetros, vou colocar aqui, ó, 0,5 de distância, né, conforme minha cota azul. Olha lá, ele criou aqui, eu vou criar uma linha aqui, ó. Pronto, ele vai espelhar em torno deste eixo aqui. Ele pega este meu eixo que estava criado aqui no meio, pega essa planta aí e joga para este lado aqui, tá bom? E faz uma cópia aí, né, desse objeto que a gente selecionou. Então, ao invés de usar o eixo de um objeto, eu crio o eixo, tá? O dividir elemento aqui, que é tipo um slice, né, a gente já utilizou no outro vídeo, né, mas é basicamente, né, ó, seleciona aqui duas faces, eu posso digitar a medida se eu quiser, né, por exemplo, 1 metro, não dá, eu já tinha esquecido disso. Então seleciono aqui, aí depois seleciono o meu outro trecho aqui, olha lá, e cortei, né, olha lá. Aí eu posso vir aqui e remover esse pedaço de parede, se assim eu quiser, tá? Mas isso aí não é para pontos muito específicos, a gente acabou usando aqui na área de serviço, né? Tá, e esse aqui ele divide com uma distância, né, ó. E a gente cria uma espécie de uma junta aqui, ó, intervalo da junta, tá vendo? Eu posso criar uma junta aqui, sei lá, de 1 centímetro. Então eu vou colocar aqui, não, vamos colocar 10 centímetros, ponto 1, né? Aí na hora que eu clicar no ponto, né, ó, ele vai abrir um buraco aqui ó, de 10 centímetros, tá vendo? Então ele separa com distância, tá vendo? 10 centímetros. Tá? É a única diferença aí básica que a gente tem de um slice e do outro, tá bom? Acho que aqui a gente vai faltar só falar do alinhar aqui, né? Que aí o alinhar ele vai dar uma prévia aqui, né? Ó, se você deixar o mouse sobre ele, dá uma prévia de como é o objeto, tá vendo? Então, ó lá, seleciona o objeto, aí ele vai pedir para alinhar, vamos alinhar, ele alinha com a outra parte, tá? Então eu poderia, por exemplo, pegar essa parede aqui, né, ó, alinhar, eu vou selecionar essa parede aqui e... Será que eu consigo aqui? Alinhei a outra parede a essa, né? Vou fazer o contrário, quero pegar essa parede aqui e alinhar essa. Pronto. Olha lá, consigo fazer. O correto é alinhado por dentro. Então eu vou pegar aqui, ó, essa parede aqui, eu quero que essa parede alinhe a essa. Pronto. Vou conseguir fazer esse alinhamento aqui, tá? E aí, a gente pode utilizar esses métodos para tudo que a gente for criar, né? Às vezes você pode, por exemplo, ter criado essa parede aqui no lugar errado, né? E aí você sabe que ela é alinhada nesse trecho. Aí você vem lá, eu quero alinhar essa linha, esta parede aqui, ó. Pronto. Ele joga a parede no lugar. Tudo bem? Desse jeito aqui a gente já tem uma passagem aqui basicamente em todas os nossos comandos de edição. O último que eu queria passar aqui é as edições laterais aqui no comando de ferramentas, tá vendo? Esse aqui eu vou utilizar o nosso Vista 3D para mostrar um pouco, né? Mas, por exemplo, eu acho que vai ficar mais claro, né? Eu vou selecionar uma parede única aqui, que acho que vai ficar mais fácil da gente ver. Pegar esta parede aqui, por exemplo, né? Vou dar uma viradinha aqui. E aí eu falo assim, ó, por exemplo, ela está no nível 1 conectada no nível 2. Ele tem um negócio chamado deslocamento, ó, deslocamento da base. Então se eu colocar deslocamento da base, por exemplo, 20 centímetros, ponto 2, ele vai abrir um buraco ali embaixo da minha parede, tá vendo? De 20 centímetros. Né? Então se a gente olhar aqui embaixo, né, ó, nossa parede ficou um espaço de 20, né? Só vou voltar aqui, que acho que eu vou usar essa aqui, que acho que a gente consegue ver melhor. Então lá, ponto 2, né? Olha lá, abriu um buraco aqui embaixo, tá vendo? Como se fosse uma abertura, né? Se eu quisesse deslocar a parte de cima, superior, menos 1 metro, né? Aí ele vai jogar para baixo, né? Menos ele vai jogar para baixo, olha lá. Então eu consigo fazer aqui um guarda-corpo reduzido, né? Digamos aí uma passagem aqui, menos 2 metros, né? Olha lá, fica uma espécie de uma parede mais baixa, né? Então a gente tem esse tipo de diferenciação também. Como, ao invés de a gente criar a parede conectada no andar e outro, a gente pode desconectar ela do andar, tá vendo? Ó? E a gente dá a altura dela. Então eu vou falar que ela começa no 0 e eu quero que a minha parede tenha 1 metro sempre fixo, independente de onde ele esteja conectado. Então se eu clicar nela, ó, então a minha parede tem 1 metro de altura. Então ela não está conectada com o andar de cima. Então se o andar de cima aumentar ou subir ou mudar, ele não vai andar junto com o andar de cima,
tá? Quando a gente conecta com o andar de cima, serve exclusivamente para a gente, em uma eventual edição, mudança ou edição de pé direito, né, a nossa parede andar junto, tá? Bom, com isso eu acho que a gente tem uma grande gama aqui de pontos que a gente já consegue trabalhar com as ferramentas de edição, tá? Nos próximos vídeos, então, a gente vai falar um pouquinho de como a gente vai criar as lajes, né, a cobertura, como a gente vai colocar os nomes dos ambientes, tá? E como a gente vai acabar criando aqui setorização, tá bom? Então é isso. Valeu.